Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao capítulo 3. A gente vai falar sobre teste estático e o nosso livro base é o Syllabus versão 3.1.1, tá bom? Então vamos começar. Então aqui, nosso sumário, a gente vai ver noções básicas sobre os testes estáticos e o processo de revisão, tá? Capítulo 3.1 e 3.2. Então, no 3.1, então, a gente pode já começar aqui a falar que quase qualquer produto de trabalho pode ser examinado usando o teste estático. Então, quando a gente fala quase qualquer um, a gente está falando de requisitos do negócio, código, testware, plano de teste, caso de teste, procedimentos, scripts de teste, manuais e guia do usuário. Então, tudo pode ser analisado e passar por processos de testes estáticos, tá? Então, benefícios, a gente pode então falar sobre encontrar erros antes dos testes dinâmicos. A gente vai falar sobre a diferença de teste estático e dinâmico. Redução geral de custo e tempo gasto no projeto. Então, se a gente já fez uma análise antes, né? Isso aí está acontecendo antes, né? Isso aí reduz que problemas mais para frente vão surgir. E também a melhora na comunicação da equipe. Se a gente está revisando o trabalho um do outro, a gente vai estar mais alinhado como um time, tá? Então, beleza. Teste estático versus teste dinâmico, tá bom? Podem ter o mesmo objetivo, então eles vão querer fornecer uma avaliação da qualidade do produto de trabalho o mais cedo possível. Só que acontecem de formas diferentes, né? O teste estático encontra defeito diretamente no produto de trabalho, ou seja, a gente não vai estar executando um código. Quando a gente vai falando de código, né? Quando a gente vai falando de análise de documento, não tem nem como a gente estar falando de código, né? Falando de documentação mesmo, né? Mas a gente pode fazer teste estático do código, né? Então o código vai estar parado e vou estar vendo lá linha por linha e ver o que está acontecendo. Um exemplo disso é o próprio Code Review, tá? Que a gente tem. Então o teste dinâmico ele vai identificar falhas causadas por defeitos. Então a gente está com o código em execução. Então, por exemplo, o teste de sistema lá, onde eu estou clicando no botão, estou fazendo um login e pode acontecer algum problema, que lá é um teste dinâmico. O teste de API, que é um de integração, onde eu estou executando o código também, é um programa, é um teste dinâmico. O teste unitário, onde eu estou executando eu estou olhando para o código, mas eu estou executando, ele está em execução, eu estou vendo lá os processos em tempo real, teste dinâmico, beleza? Então, já que a gente entendeu isso, vamos agora para o capítulo 3.2, a gente vai entender os processos de revisão, tá bom? Então aqui a gente vai falar de atividades principais, as funções, os tipos de revisão, técnicas de revisão e fatores de sucesso, tá? Então aqui, né, vamos começar falando das atividades principais. Então a gente tem o planejamento, onde a gente vai definir escopo, estimar esforço e prazo. A gente tem o início da revisão, né, efetivamente, seria a questão da distribuição de produto de trabalho e explicar o escopo. Revisão individual, que seria uma revisão só você, né, estaria se preparando para essa revisão, onde você estaria revendo o produto de trabalho. Algumas revisões você precisa se preparar ou não, tá? Análise de comunicação, então seria realmente a comunicação desses defeitos e depois corrigir e reportar, né? Que seria, como é bem sugestivo, né? Corrigir os defeitos que foram analisados e comunicados, depois reportar o resultado final. E muitas vezes pode ser que precise de uma nova revisão para garantir que está tudo certo isso aqui, tá? Então agora sobre funções, tá? Alguns processos de revisão, alguns tipos de revisão, né? Eles vão precisar de funções bem definidas e pessoas específicas, né? Então, por isso, a gente precisa definir as funções, tá? A gente vai ter o autor, que é quem vai criar o produto de revisão, e é quem corrige os defeitos também. A gente tem o gestor, é o responsável pelo planejamento, atribui pessoal, orçamento e tempo. Não necessariamente ele vai estar participando da revisão, mas ele é um papel importante aí para meio que dar os papéis, né? Então a gente tem agora o facilitador ou o moderador, é quem vai mediar a sessão. A gente tem o líder de revisão, ele vai ser o responsável geral da revisão e ele que vai decidir as pessoas envolvidas na revisão especificamente. Dá para confundir um pouco com o gestor. Eu não sei eu acho que eles podem até ser a mesma pessoa, né? Mas aqui são coisas diferentes, tá? O revisor seria uma pessoa especialista no tema e às vezes pessoas que trabalham no projeto ou são pares do autor aí para desenvolver as coisas, tá? E a gente tem um redator ou registrador que hoje o objetivo dele é só registrar os defeitos e colocar tudo numa ata, basicamente, tá? E agora vamos entrar especificamente nos tipos de revisão. Tem alguns tipos aqui, tem algumas diferenças entre elas, então vamos ver certinho isso.
Então, a revisão informal, ela não é baseada em processo formal. O objetivo é encontrar bugs. O uso é opcional de checklist e geralmente a gente tem alguns resultados documentados, tá? Então, esse é o processo mais simples de todos. É como se o desenvolvedor ou a pessoa que terminou de fazer alguma coisa, ela pega e chama o par dela na mesa, no cantinho, e vem cá, você consegue 15 minutos conversar sobre isso aqui comigo para você ver se está certo? Seria basicamente isso, tá? O acompanhamento ou walkthrough é obrigatório ter um registrador e é liderado pelo autor. Então a gente teria, por exemplo, o autor, alguma outra pessoa para revisar e a pessoa que vai registrar, tá bom? Então, como se a gente tivesse pelo menos 3 pessoas aí. Então, esse seria o acompanhamento. Aí a revisão técnica, né, agora, os revisores são pares da pessoa técnica, necessariamente. Então, são pessoas que entendem do produto. É necessária preparação individual. O redator é obrigatório. Aqui a gente falava que ele era obrigatório, né, que ele também vai ser. E preferencialmente conduzido por um facilitador treinado, tá bom? A gente tem aqui o facilitador, né, quem vai mediar, a gente tem o redator, a gente tem o autor, a gente tem o revisor. Então a gente tem com basicamente 4 pessoas aí, mas o facilitador não é obrigatório, tá? E a gente vai sair com um relatório de defeitos também. E depois a gente tem a revisão mais técnica das aqui do sílabus, da CTFL, né, que seria a inspeção. Então a gente vai ter processos definidos com saídas documentadas de forma formal com base em checklist. A gente vai ter uma preparação individual prévia. Redator é obrigatório agora. A gente tem que ter critérios claros de entrada e saída. Nas passadas, o autor ele podia ser o líder ainda da revisão. Aqui o autor não pode ser o líder. Meio que a gente vai ter certinho os papéis. Líder, leitor, facilitador, redator, ele vai ter tudo certo. O autor meio que ele não vai participar, entre aspas, efetivamente, revisando, né? Ele vai estar lá para também tirar as dúvidas, já que o produto de trabalho é dele, mas a gente vai ter papéis certinhos, a gente vai ter um líder de revisão certinho, a gente vai ter o leitor ou facilitador certinho, e o redator também. E os revisores são pares técnicos, né? São pessoas que entendem do produto, e a gente vai ter aqui, né, só completando aqui, a gente vai ter as funções claramente definidas, como o leitor dedicado também. Então, essa que seria a que a gente mais usaria pessoas, né? E agora que a gente falou dos tipos de revisão, né, a gente vai falar das técnicas. Então, a gente tem a revisão ad hoc, né, que seria pouco ou nenhuma orientação, revisores leem um produto de trabalho sequencialmente e começam a revisão. Então, isso aqui poderia estar muito ligado à revisão informal, né, que seria essa primeira aqui, né, a revisão informal, isso. Então, terminei aqui, vem cá, lê aqui, vamos já revisar. Seria bem assim. A gente teria baseado em checklists, né? Ela é técnica, sistemática, a gente vai ter basicamente um checklist de coisas que a gente quer avaliar, só que ela não vai seguir cegamente o checklist, tá? A gente tem baseado em cenários, então os revisores eles vão receber orientações estruturadas de como ler o produto de trabalho. E os cenários vão fornecer aos revisores as melhores diretrizes, como identificar defeitos, do que simplesmente um checklist. Então a gente vai ter mais do que um checkbox lá, verificar login. Não, a gente vai ter tipo assim, ó, esse login deve funcionar de tal forma, valide tal coisa, ele deve funcionar também assim, valide essa outra coisa. Então vai estar mais bem estruturado os cenários, os casos de uso, tá? A gente tem a revisão baseada na perspectiva, então espera-se que a gente se utilize pelo menos dos checklists, e essa revisão aqui ela quer olhar para diferentes pontos de vista, tá? Então, quero olhar para o ponto de vista do testador, quero olhar para o ponto de vista de um cliente, quero olhar para o ponto de vista do meu gestor. Então, esse é o ponto. E aqui agora a gente tem a revisão baseada em papéis, né? Que acaba sendo um subtipo baseada em perspectiva. E essa técnica, a diferença, né? É que a gente quer avaliar o produto de trabalho na perspectiva individuais dos stakeholders. Então a gente quer pegar diferentes níveis e diferentes papéis de usuários finais. Então, por exemplo, um usuário mais velho que utiliza alguma coisa, um usuário mais novo que utiliza outra coisa, um usuário que é júnior, sênior, pleno, esse tipo de coisa, tá? Então a gente quer verificar cada um dos níveis e papéis do usuário e focado realmente nesse usuário final, tá? E agora a gente tem os fatores de sucesso para revisões, né? A gente tem isso separado em 2 tipos, né?
os fatores organizacionais e os fatores relacionados a pessoas, tá? Então, no primeiro, né, o organizacional, a gente tem que cada revisão tem objetivos claros, então a gente tem que saber aplicar os tipos de revisão corretos para cada contexto e também tempo hábil para a preparação. Então, você que está levando muito em consideração aspectos mais da empresa, né? Se ela quer utilizar as revisões, então que se utilize as corretas, que se deixe as pessoas serem preparadas corretamente para cada uma das revisões, tá? E os outros relacionados à pessoa, que seria mais se a empresa dá tudo que é preciso, né, para a gente se preparar, então as pessoas certas têm que estar envolvidas, a gente tem que ter uma atmosfera de confiança entre essas pessoas, porque a gente vai estar revisando o trabalho de outras pessoas, né? Então, tem que se entender que está sendo feito de forma profissional, para não ficar um mal-entendido que a gente está lá para criticar o trabalho de outra pessoa. E também essas pessoas têm que dedicar o tempo necessário para as atividades de revisão, já que é algo acordado, né? Então, desse capítulo 3 foi isso, e a gente se vê no próximo capítulo. Muito obrigado.